do versículo 14 em diante. Carta aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Amém? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nos colocamos em oração a Ti e Te pedimos que mais uma vez o Senhor venha estar falando conosco, Pai. Estamos alegres aqui, reunidos nessa primeira ceia deste ano de 2023 e pedimos que o Senhor venha estar falando conosco, Pai. Eu Te peço que o Senhor abra os ouvidos, o entendimento e o coração dos irmãos aqui, Pai, para receber esta palavra. Eu Te peço que todo empecilho contra o entendimento dessa palavra caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar falando conosco, é o que nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Pode se assentar. Irmãos, antes de tudo, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Todos vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Aqui é uma casa que recebe vocês de coração aberto, de braço aberto. Você também que nos acompanha pela rede social, que Deus te abençoe e que esse tempo venha estar agregando na sua vida. Nesse dia, irmãos, nós estivemos ali com o conselho do Conselho de Campo do campo de Indaiatuba, reunidos na primeira reunião. Estivemos aqui da nossa igreja, eu, o presbítero Daniel, a Ana Júlia, o Antônio, a Cione, alguém mais estava, não me recordo agora, só nós. E lá foram passados todo o nosso balancete passado, a nossa união a eles, toda a programação que será feita nesse ano. E após ter feito aquele balancete de finanças, nós estamos iniciando o ano de 2023 melhor do que iniciamos 2022, para a honra e glória do Senhor. Mediante a isso, também quero aqui publicamente agradecer o irmão Antônio Zimiani. Como todos viram lá no grupo, ele está se afastando por um tempo da assessoria de finanças e da tesouraria por motivo familiar dele. Ele nos comunicou e tudo deu certo, graças a Deus, mas também pelo um trabalho perfeito que ele executou. Então, irmão Antônio Zimiani, muito obrigado por todo esse tempo. Amém? Eu peço que alguém traga um copo d'água aqui, por favor. Irmãos, mediante a esse texto que nós lemos, intitulo essa palavra como Mais de Deus, que também é o tema escolhido pela nossa igreja para esse ano de 2023. Nossa igreja colocou esse tema com base no versículo 19 do texto que nós lemos, que diz assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, quando escreveu essa carta a Efésios, Paulo estava aprisionado. Ele tem o intuito de escrever essa palavra para enfatizar as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e implicações de ser a igreja de Cristo. No texto do capítulo 3, do verso 14 ao 27 que nós lemos,
muitos pregadores por aí fora intitulam como a oração mais ousada da história. Pois Paulo, ele se coloca de joelhos perante Deus. Nesse momento, ele alcança o maior nível da sua teologia. Por quê? Porque quanto mais você se prostra diante de Deus, mais lugares altos você consegue chegar com Ele. Quanto mais você se prostra, mais coisas espirituais você consegue enxergar. A oração é o recurso mais poderoso que nós cristãos, filhos de Deus, temos, porque é a nossa conexão com o Pai. Mediante a oração, a gente consegue ligar o altar da terra com o trono dos céus. Mesmo Paulo estando aprisionado, não puderam prender a sua alma. Puderam impedir um pregador de pregar, porém não puderam impedir que o mesmo orasse. E olha só o que ressaltou isso depois. Nessa oração em específico, ele não pede nenhum pedido material. Ele não pede para que Deus o tire da prisão. Ele não pede que Deus o cure da doença. Ele não pede para Deus salvá-lo. Nessa oração, ele pede poder de Deus para a nossa vida, que é o mesmo que nós precisamos na nossa vida para este ano, mais de Deus. Em primeiro lugar, eu ressalto aqui que Paulo ora pelo fortalecimento pelo Espírito Santo. Ele fala que nós temos que ser fortalecidos no íntimo do nosso ser, com poder por meio do Espírito Santo. Para termos mais de Deus, temos que nos conectar com o Espírito Santo. Temos que ser fortalecidos nele para ter mais de Deus. Jesus, quando ele deixa os discípulos, ele deixa a terra, ele fala assim aos discípulos: eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. Este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo. E ultimamente, eu estou lendo um livro que se chama Bom Dia Espírito Santo. Alguém aqui já leu? Do Benny Hinn. Esse livro, ele traz a história com fatos reais desse famoso Benny Hinn. Benny Hinn, para quem não conhece, chegue depois na sua casa, pesquise no YouTube Benny Hinn. O que você vai ver lá não é blasfêmia, não é nada, é o agir do poder de Deus. Nesse livro eu estou aprendendo que o Espírito Santo é muito mais do que apenas um mediador entre nós e Deus Pai. E que o poder de falar em línguas estranhas é apenas a ponta do iceberg do poder que tem liberado aqueles que buscam. A sua imensidão de poder vem com um relacionamento sério com o Espírito Santo. Esse livro nos ensina a convidarmos o Espírito Santo para ser um amigo íntimo de nós, a escutar a sua voz, gerarmos intimidade. E o que é preciso para a gente ter intimidade com a pessoa? Quando a gente vai fazer uma amizade, como que é? A gente conhece uma pessoa no Facebook, ela mora lá no sertão, você mora aqui, e vocês ficam conversando, mesmo se conhecendo, falando, isso vai te gerar intimidade? Não vai, porque vocês estão longe. Você não conhece aquela pessoa de verdade. Então, para termos intimidade, precisamos conhecer de perto. Precisamos conversar cara a cara. E para termos intimidade e poder do Espírito Santo, não adianta eu o dia inteiro ficar menosprezando a existência do Espírito Santo na nossa vida. Não adianta eu esquecer que Ele está aqui para guiar a nossa vida, para guiar aquelas decisões que nós temos que tomar. E de noite nós dobramos os joelhos e pedimos para querer ouvir a voz dEle, para querer receber o poder dEle. Nós temos que gerar raízes com Ele. Lendo esse livro, comecei a ler essa parte que ele fala desse relacionamento, do poder do Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta, logo que eu continuei a lendo, essa própria pergunta que eu fiz estava no livro. Porque eu falei assim, nossa, mas ele está colocando o Espírito Santo acima de Jesus, parece. Exaltando tanto poder, tanto uma força sobrenatural que às vezes nós não conhecemos. Eu mesmo não imaginava que o Espírito Santo era isso que eu li. Mas não, eu estou entendendo que quem faz a minha oração chegar até os céus é o Espírito Santo. É para Ele que eu converso, para que a minha oração chegue até lá. O próprio apóstolo Paulo diz sobre isso em Romanos 8,
no versos 26 e 27, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Após você gerar essa intimidade com o Espírito Santo, tudo vai ficar mais fácil. Quando você pedir para Ele, falar assim: Espírito Santo, fala comigo, guia meus passos, guie minhas decisões, tudo ficará muito mais fácil para nós. Benihim fala sobre um relacionamento tão profundo, onde no dia inteiro o Espírito Santo instruía para cada decisão. Ele relata no livro dele que Senhor, eu devo ir agora ali comprar tal coisa. O Espírito Santo falava com ele nitidamente. Olha só qual é o relacionamento que ele gerou com o Espírito Santo. Ele diz também que estava num serviço e ele trabalhando. Ele prestava atenção no serviço e ficava conversando com o Espírito Santo. Quem leu viu essa parte, é algo sobrenatural. E ele diz que cada vez mais que ele pedia poder do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, mais ele tinha poder de Deus, mais ele tinha relacionamento, mais ele recebia palavras do Espírito para fornecer para ele conversar com Deus. Jesus também disse em João 14, 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Paulo diz que nós temos que gerar fortalecimento com o Espírito, para que Cristo viva em nós mediante a fé. Então, se ligarmos a fé com o Espírito Santo, nós vamos ter um relacionamento sério com o Espírito e com Cristo para termos mais de Deus. Amém? Em segundo lugar, ele diz assim: estarmos alicerçados em amor. Ele continua: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Nós temos que aprender qual é esse amor que ele fala. Ele fala em entendermos a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Hoje, no mundo afora, aqui dentro também, nós gastamos muito tempo em querermos nos formar com a faculdade, com a pós-faculdade, depois nos especializarmos. Pessoas tão inteligentes que se tornam médicos, advogados, juízes, mas isso, no final, não vai adiantar nada se não ter conhecido a Deus de verdade. Eu não falo apenas de aceitação de Jesus como seu único Salvador. Eu falo de você conhecer esse amor de Deus para a sua vida. Porque quando reconhecemos esse amor, nós entendemos que a graça dele excede todo o entendimento. Eu não estou dizendo aqui que você estudar, ter uma profissão bacana é errado, não. Não estou falando isso. Eu estou falando que também vai ser muito bom se, mediante a sua caminhada, você querer aprender mais de Deus. Digo como Paulo, que possamos compreender o tamanho total deste amor de Deus. Às vezes a gente fala assim: mas eu não tenho tempo para conhecer mais esse amor de Deus. Eu não tenho tempo mais para conhecer esse Deus. Mas a gente perde tanto tempo com o Instagram, com o TikTok, com o Facebook, né? Nosso celular, toda segunda-feira de manhã, ele manda um relatório do uso dele na semana. E cada vez que passa, a gente se assusta mais com tanto tempo que a gente perde usando o celular. A gente tem uma média mais ou menos de 4 horas e 20, digo por mim mesmo, de uso do celular diário. 4 horas é muita coisa. E se a gente usarmos pelo menos metade desse tempo com o celular para pesquisarmos mais de Deus, para entender mais de Deus, eu tenho certeza que essa imaturidade espiritual que assola o mundo não estaria aqui nesse tempo. Eu tenho certeza que estaríamos cada vez mais alicerçados no conhecimento a Ele. Deus vem sido esquecido cada vez mais. Ele mesmo disse que, no fim, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que a gente às vezes se confunde. A gente vê como o mundo está, a gente fala: mas está falando na Bíblia.
isso vai acontecer mesmo. Mas ele falou assim, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, mas ele não falou que seria por poder dele. Ele não falou que seria por ordem dele, porque nós temos o livre-arbítrio. O amor vai se esfriar por nossas próprias decisões. Não será ele que vai ordenar, agora tal pessoa vai começar a se esfriar para que a minha promessa se cumpra. Não, é natural desse ser humano, é livre-arbítrio. Nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que gerar conhecimento, relacionamento com Deus. Da mesma forma que temos que ter intimidade com o Espírito Santo e buscá-lo, nós temos que pedir o fortalecimento dele. Temos que conhecer e buscar a Deus em sua totalidade para termos mais dele. E olha só o que a Bíblia fala para aqueles que buscam a mais ele. Vou citar 2 textos rapidamente. Em Salmos 24, 5 e 6, diz assim: Ele receberá as bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam. Olha só, essa é uma promessa que não sou eu que estou falando. É uma promessa que o salmista está dizendo. Jesus também disse, relatado por Lucas, no capítulo 11, versículo 9: Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Queira conhecer mais de Deus, invista mais tempo em buscá-lo. Entender qual é o comprimento e a profundidade desse amor é entender aquela passagem que fala que ele deixa as 99 por causa de uma. Esse é o tamanho do amor de Deus. Esse amor dele é imensurável, completo, perfeito, simples assim. Em terceiro lugar, ele diz assim: sermos cheios da plenitude de Deus. Chegamos na parte na qual citei que nossa igreja usou como título, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude, segundo o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, fala de abundância, presença completa, estatura completa, tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso do pecado. E segundo o dicionário da língua portuguesa, é o estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Com isso, nós precisamos compreender que o sacrifício de Jesus na cruz para nos dar a sua plenitude não é mérito nosso, porém, através da sua graça, nós estamos habilitados para desfrutar dessa plenitude. Entendendo um pouco mais sobre a plenitude de Deus, coloco aqui como abundância e alegria de viver. Em Salmos 16:11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A partir do momento que recebemos o eterno, ao reconhecer Jesus como o nosso Salvador, nós entramos em um tempo de abundância, de um contentamento, não por ter tudo o que queremos, mas por já estarmos cheios da presença e da graça dele. A plenitude não vem pelo fato de ter coisas, mas saber que tem um Deus que nos proporciona tudo, começando pela libertação da escravidão do pecado lá na cruz. E após nós vivermos essa metanoia, ou seja, a mudança de pensamentos em uma fase de prazer pela vida, a gratidão e o amor, isso nos habilita a viver tempos difíceis. Tempos difíceis que o tempo promove tempos difíceis, mas com a plenitude nós entendemos que a gente pode ser feliz, mesmo com situações difíceis, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo não gostando de nada que está acontecendo no mundo. Essa plenitude faz nós termos fé que Deus está no controle de tudo, que Ele continuará cuidando de nós mediante a situação. A plenitude é tudo, inclusive em momentos difíceis. Segundo Coríntios 4, do 7 ao 10, diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo,
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E esse nada é nada. Esse nada é nada. Não vai nos faltar o livramento, não vai nos faltar prosperidade, saúde, provisão, mas também não faltará situações a serem vencidas. Vai ter perseguições, vai ter desemprego, vai ter enfermidade, vai ter decepções, mas o mesmo sol que nasce para o justo também nasce para o injusto. Nós temos que entender isso. E saber dessa plenitude é que mesmo em todos os momentos, nós não estamos sozinhos. O Eterno está conosco, e é ter a certeza que esses momentos difíceis não são punições. A gente tem o costume de dizer assim: é Deus pesando a mão. Mas essas situações são para serem vencidas, para que tenha honra e glória ao nome do Senhor na nossa vida. Para nós entendermos que, independente de tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A plenitude é ter um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam e sempre ser vitoriosos. Isaías diz, no capítulo 64, no verso 4: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A plenitude está disponível para nós, não porque merecemos, mas pela a graça. Essa graça enorme que faz nós vivermos tempos tranquilos, que faz nós vivermos tempos difíceis, mas estarmos confiantes que mediante ao caos, Deus está no controle e tudo irá terminar bem. Queira viver essa plenitude de Deus. Ela não está privada só para alguns. Só aquela pessoa vai ter essa plenitude. Ela está liberada para todos aqueles que queiram a buscar, que queiram a viver isto. Basta nós queremos buscarmos e a teremos. E para concluir, o apóstolo Paulo disse no final da sua oração: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Éfeso, após conhecer esse Deus, após essa oração, ela se muda por completo. Mais para frente, Paulo vai até lá dirigir aquela igreja, onde fica marcado o seu amor, onde fica o poder do Espírito Santo no meio daquela igreja, pois não só recebeu essa oração, mas viveu. Então que você tome essa oração para a sua vida hoje, que você comece esse ano repetindo essa oração para a sua vida. Talvez o ano começou e a gente nem pediu a Deus um controle dele sobre o nosso ano, mas que a partir de hoje você possa gerar relacionamento com o Espírito Santo, fortalecimento pelo Espírito, buscar a Deus em sua totalidade, entender o amor dele, para que possamos viver essa plenitude, esse amor incomparável, essa graça imutável, que mediante tudo, Deus está no controle. Vivemos num tempo em que não entendemos o que está acontecendo. Muitos dizem: nós já estamos vivendo o último tempo. E se não for? Isso não é nem o princípio das dores. Ninguém sabe. Assim como ele falou que ele não disse para nós quando ele voltará, ele também não disse quando vai ser o princípio das dores. Ele nos deu dicas. Mas e se não é isso ainda? Ninguém sabe. Então que nós viemos verdadeiramente buscar a Deus. Gere esse relacionamento. Eu peço que, se você tiver a oportunidade, compre esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Vai abrir a sua mente de uma forma inexplicável. Quem leu já sabe. Quando você começa a ler, você fala: peraí, o que está acontecendo? O que é isso? É muito mais. Sim, a Bíblia é o nosso manual, mas Deus usou muitos outros meios de revelações para pessoas para conosco. Eu tenho fé que esse livro é um deles. Eu mesmo estou buscando esse relacionamento. Posso não alcançá-lo, mas se alcançar, será algo inimaginável. Eu peço que você curva sua cabeça. A Ana Júlia vai estar louvando um louvor, e eu peço que você reflita nessa letra. Peço que você
Escute de verdade essa letra, porque vai tocar seu coração. Vivo para os momentos de estar em tua presença. Os ruídos se vão, Senhor, eu quero te ouvir. Tens toda a minha atenção, eu permaneço e ouço. Nada quero perder, Senhor, meu coração quer mais de ti, desejo algo novo, então me renderei. O que eu mais quero é viver em teu amor, ser desfeito em quem tu és. Meu desejo é te conhecer, Senhor. Abro meu coração, deixo meus medos para trás, desesperado por um toque do céu. Oh, 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 Tu és o fogo da manhã, tu és a brisa da noite, o sopro em meu ser, tu és a vida em mim. Não há dúvida alguma, teu amor e afeto, melhor que tudo ele é. Senhor, meu coração quer mais de ti, desejo algo novo, então me renderei. O que eu mais quero é viver em teu amor, ser desfeito em quem tu és. Meu desejo é te conhecer, Senhor. Abro meu coração, deixo meus medos para trás, desesperado por um toque do céu. Oh, 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 eu abro meu coração, eu abro meu coração a ti. Faz o que só você pode. Jesus, faz o teu querer em mim. Eu abro meu coração, eu abro meu coração a ti. Faz o que só você pode. Jesus, faz o teu querer em mim. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o Teu querer, que só tu podes fazer. meu Coração é teu.
Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que mediante essa oração do seu apóstolo, o Senhor vem estar fazendo as nossas palavras neste momento agora, Pai. Que nós venhamos poder viver mais dessa plenitude do Senhor na nossa vida, Pai. Que nesse momento essas pessoas aqui que estão ouvindo essas palavras, que vão alcançar essas palavras futuramente, venham conhecer esse amor imensurável, esse amor completo, que deixa as 99 por causa de uma, Pai. Nós não entendemos esse amor, mas queremos vivê-lo, Pai. Eu te peço que o Senhor toque em cada vida aqui agora, Senhor, para que venha viver verdadeiramente o relacionamento com o Espírito Santo, entender o seu amor, viver o seu amor e ter em sua vida a plenitude. É o que nós pedimos e declaramos para o nosso ano de 2023, para que seja o ano da sua plenitude na nossa vida. Que as portas venham estar abertas, Pai, que venhamos entender que as lutas e dificuldades são para a honra e glória do Teu nome. Iremos passar com força de Ti e que no final de tudo o Seu nome será glorificado. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Teu amor ser desfeito em quem Tu és. Meu desejo é Te conhecer, Senhor.